virgulino, cangaceiro, padinciço, padroeiro. Esse menino é romeiro. A arte é uma coisa que já vem no bolso da alma. A gente nasce do Nordeste convivendo com repentistas, com o pessoal da área, na atividade, embora eu tenha saído muito jovem do Ceará para o Rio de Janeiro, com 14 anos. A grande verdade é que eu via muita cantoria, meu pai lia folheto de cordel para mim da época, né? O Pavão Misterioso, Juvenal e o Dragão, Cachorro dos Mortos e outros clássicos. E a gente ganhou naturalmente o gosto pela literatura de cordel. Com 17 anos de idade eu comecei a cantar, sair de casa com a viola nas costas e a roupa dentro de um coxim. Eu não levava cordel, só levava a cantoria na cabeça. E a ideia e a força poética, a veia poética de improvisar os repentes e alguma coisa já meditada. Tenho 57 anos de profissão, de viola nas costas, pé na estrada e cordéis na mala, e na mão, e na mente. Aqui é uma casa de cordelista e de cantador, e é 24 horas no ar. Quando eu comecei minha vida literária como poeta, eu era fanzineira, fazia fanzines, etc e tal. No meu entorno havia muitos jovens poetas de folheto, de cordel. E num determinado momento, um grande amigo que fazia parte de um grupo literário que eu fazia parte, que era o grupo Censurado, o Hammurabi Batista, que é poeta, filho do grande poeta Abraão Batista, me convidou para fazer um folheto, porque ia haver um grande evento, que era o centenário do Lampião, né, do Virgulino Ferreira, e não havia nada escrito sobre as mulheres que participaram no cangaço. Ele disse, é uma oportunidade de você escrever sobre a presença das mulheres no cangaço. O meu pai, Abraão Batista, ele é cordelista desde os anos de 1970, do início dos anos 70. Eu nasci em 1971. E aí eu cresci vendo ele desenvolver as suas atividades no cordel e na xilogravura. E desde pequeno, dos 10 anos mais ou menos, eu ajudava a imprimir as xilos. Ele gravava e fazia uns quadros grandes e eu ajudava a imprimir. Ele tinha muita produção e eu ajudava. Eu só comecei a gravar em 1991, quando eu escrevi o meu primeiro cordel. Como eu era muito tímida, não tinha a facilidade de conversar, tinha poucos amigos, eu comecei a escrever versos livres, sem compromisso, não sabia exatamente o que era. A intenção maior era desabafar, conversar com o papel, já que eu não podia conversar com alguém. O cordel da minha vida é uma espécie de catarse, porque através dele eu me liberto de muita coisa, expando meus sentimentos, reclamo de quem está errado, principalmente da política do país, digo coisas engraçadas e, sobretudo, passeio no mundo da imaginação e viajo através do cordel. Meu envolvimento com o cordel começou desde muito cedo, porque eu sou da terra de Patativa do Assaré, nasci no Amaro, que é um distrito de Assaré, e fica vizinho à Serra de Santana. E Patativa, quando ia fazer cantoria, ele se hospedava na minha casa, no Amaro, e eu fiquei deleitada com ele desde esse tempo, desde os 5 anos de idade. Ficou Patativa na minha mente. O cordel é a alma do povo. Hoje eu posso dizer que é meu dia a dia. É o meu jornal. Desde pequeno, desde menino, 7 anos, 8. A minha mãe era leitora de cordel
E ela me passava aquelas histórias, Pavão Misterioso, Roberto do Diabo, para mim, contando, né? E servia como exemplo, como uma escola. Porque já ainda no primeiro grau eu já escrevia poesia, fazia meus negros bonecos de barro, mas o cordel mesmo, ele só apareceu na década de final de 60. Quero ser rico, não, eu quero ter conhecimento, quero viver sossegado. Não é que eu seja comunista, nem terrorista, nem capitalista, não, eu sou um poeta que deseja a liberdade, que não tem nenhuma ideologia, a não ser a cristã. No caso do Campo do Folheto, geralmente, que é uma produção que vem da oralidade, muitos poetas no passado não sabiam nem ler, nem escrever. Então ele chegava na tipografia e ditava, porque o verso já estava feito na cabeça, na mente. Então ele chegava na tipografia e ditava o folheto. E o tipógrafo, que sabia ler e escrever, transformava no texto escrito e publicava. A minha própria vida, minha própria alma, meu coração, meu sangue, minhas artérias, meu fôlego, meu tudo, cordel, no papel, na forma e na fórmula. E o cordel oral, que é o cordel cantado, improvisado, também é muito importante para mim, porque eu sou cantador profissional. Eu tenho cordel de humor, tenho um cordel histórico que fala alguma coisa do Crato, tem aquele cordel que as pessoas chegam por encomenda, entre aspas, dá um tema. Esse eu não gosto muito, mas eu faço. Eu acho bom quando o tema vem e que lhe sacode, lhe instiga a escrever. Eu nasci praticamente dentro da gráfica. Essa chamada Lira Nordestina, né? Meu avô era o editor, o poeta, né? E eu, desde 5 anos de idade, já trabalhava dentro da gráfica. Então, minha vida foi gravura, cordel. A trilogia máxima da literatura de cordel são a métrica, a rima e a oração. Sem um desses fatores, o texto poderá ser muito bonito, mas não será um cordel. Hoje há uma tendência que fazer um cordel moderno, ultramoderno, que não se preserva nem a métrica, nem a rima, nem as estrofes. Mas o público é quem manda. E eu não quero que aconteça com os meus cordéis aquilo que acontece com alguns quando eu começo a ler e desisto na primeira página, porque não tem aquela graça, aquela simpatia que está justamente na cadência, no ritmo. O bom cordel tem que ser bom de cantar e ler, né? Eu sempre gostei muito do mote no cordel, porque o cordel e a cantoria andam juntos. Eu acho que cordel é a cantoria escrita, a cantoria é o cordel cantado. Quem criou o mote, eu acho que ninguém hoje é capaz de dizer, porque ele é tão antigo quanto a própria cantoria. A forma de fazer a poética pode ser em sextilha, em setilha, em décima, são vários gêneros. Então você pode fazer esse gênero poético em qualquer suporte. Aí nós estamos falando de suporte. Eu posso colocar ele no papel, eu posso colocar ele no cyberespaço, colocar ele num blog, por exemplo. Quer dizer, muda o suporte, mas o gênero permanece. Então, eu não sou daquela purista que tem que estar numa folhinha, no papelzinho, não sei o que, não sei o que. Para mim, o suporte tem que estar em qualquer lugar. E, aliás, eu acho que esse foi a grande sacada do poeta, porque o poeta nunca se restringiu ao papel. Quando surgiu uma nova tecnologia, eles iam lá, se apropriavam daquela tecnologia e disseminavam o folheto. Por exemplo,
Quando surgiu a offset, antes a tipografia é aquela que você faz no tipo, letra por letra, mas quando surgiu a nova tecnologia das offsets, os poetas imediatamente, né, pularam em cima do offset e começaram a produzir em offset. Mesmo na época das fotocopiadoras, muitos poetas fez na fotocopiadora, quer dizer, se apropriou da fotocopiadora e disseminou, porque o offset era muito caro. E hoje, com o advento das novas tecnologias digitais, o poeta faz a mesma coisa. Eu vejo pelejas online de grandes poetas, repentistas, né? Então eu acho que nós poetas, os poetas têm que se apropriar mesmo de todas as tecnologias e não ficar restrito, né? E é justamente uma das formas de não morrer. Aqui na região do Cariri, nós tivemos grandes poetas, Expedito Sebastião da Silva, nós tivemos Manuel Caboclo, né? Os repentistas que também publicaram folhetos, como Pedro Bandeira, excelente poeta, grande, extraordinário, né? O Abraão Batista, aqui da região, mas a gente pode falar do passado, como Leandro Gomes de Barros, foi um poeta extraordinário. Para mim, a referência é o Zé Pacheco, que escreveu A Chegada do Lampião no Inferno, que foi uma obra que eu li quando eu tinha 10 anos de idade, foi o meu primeiro acesso ao folheto. A origem do cordel para nós de língua portuguesa é peninsular, Portugal e Espanha. Mas isso não significa dizer necessariamente que a literatura de cordel só tem essa vertente. Essa vertente é uma vertente nossa, de língua portuguesa, da América Espanhola também, aí já mudando de nome aqui e ali, nomes aproximados, como se chama na Argentina de Priegos Sueltos, como se chama no Chile de lira popular, no Peru de literatura alternativa, mas o conteúdo é o mesmo. Aqui no Brasil é enriquecida por muitas modalidades que realmente o Brasil diferenciou-se dos outros países por causa da abundância de modalidades, do nascimento de grandes valores, cada um trazendo novas modalidades e novas perspectivas para a literatura de cordel. Eu não faço essa leitura de que o folheto veio de Portugal, veio da Idade Média e chegou aqui no Brasil. É claro que os temas vieram, muitos temas vieram de Portugal, da Espanha, da França. O poeta tematizou, né, coisas da Idade Média, mas eu me filio muito mais àquela posição de que o folheto é uma produção mesmo brasileira nordestina, no sentido dele como projeto editorial. O folheto, ele nasce da existência, já na base de uma existência cantada, que é o repente. Quando as tipografias chegam ao Nordeste, principalmente no Nordeste, esses poetas que já conhecem muito bem todos os gêneros da literatura, dos gêneros da cantoria, eles vão adaptar um novo suporte, que é o papel, e vão criar um projeto editorial que vão intitular de folheto, que é um folheto. Lógico que em Portugal existiam os folhetos, né? Que na França existiam os folhetos, que na Espanha também existiam os folhetos. Quer dizer, no planeta inteiro, quando as tipografias surgem na humanidade, os poetas do mundo inteiro se apropriam dessas tecnologias e criam seus sistemas editoriais. Que antes também não se chamava cordel, né? Cordel já é um nome novo que criaram. Antes, quando a gente começou, ainda criança, na tipografia, a gente chamava romance, que era aqueles folhetos de 32 páginas, de 24 páginas, de 24 páginas para cima era romance, e de 16 páginas era folheto. Dizem que os cordéis eram pendurados nas feiras, nos cordão, mas eu nunca vi isso. A gente via os cordéis nas bancas, o cara levava a mala de cordel, abria no meio da feira, cantava o cordel e saía vendendo na folheta assim, abrindo. Então não tinha essa coisa. Mas foi um nome que pegou e todo mundo gosta e a gente não tem nada contra, né? A gente está só explicando porque é a história, né? Como a gente viveu dentro da história. Sempre fez papel de jornal, porque era através do folheto que as informações eram repassadas sobre o que estava acontecendo no Juazeiro, sobre o Padre Cícero, sobre o cangaço, sobre a seca, sobre as mortes,
é diferente do jornal que vem em prosa, o folheto vem em verso. Isso tem uma diferença incrível dentro de uma cultura que é uma cultura oral. A literatura de cordel, com um modelo que você conhece, o formato é realmente brasileiro. Cadê a boa? Essa lira nordestina, que é a antiga tipografia, né, São Francisco, e depois tipografia Silva, que era do José Bernardo da Silva, que foi quem iniciou, né, a gente pode dizer, a história do cordel, né, quem mais se destacou dentro do cordel no estado do Ceará. E isso daqui começou praticamente em 26, né, em 1926, nas visitas dele a Padre Cício, e aos poucos ele foi se interessando por essa parte da tipografia e formalizou esse espaço, né, o espaço da tipografia São Francisco, que no início era uma pequena tipografia que fazia poucos cordéis, era uma coisa mais, pode-se dizer, uma coisa mais artesanal. O meu avô veio de Alagoas, José Bernardo da Silva, em 1926. Então, em meados de 30, ele já montou a própria gráfica. Em 1949, ele adquiriu os direitos autorais de João Martins de Ataíde, Leandro Gomes de Barros. Então, esses grandes clássicos ficaram sendo impressos nessa tipografia, que chamavam, não era nem gráfica, né, que era com tipo manual. Foi no finalzinho dos anos 40 para os anos 50, ele começou a procurar máquinas e equipamentos para aumentar o seu parque gráfico, né? Então, encontrou em Recife os equipamentos pertencentes a João Martins de Ataíde, comprou as máquinas e os direitos autorais dos cordéis, né? E a partir daí ele começou a editar os cordéis, se destacou, fez fortuna, conseguiu comprar muita coisa, fez um movimento muito interessante no cordel. Em cada ponto do país ele tinha uma pessoa vendendo cordel. Com a dificuldade, em 72 que ele chegou a falecer, então as filhas tomaram de conta, né? As filhas do José Bernardo, tipografia, filhas de José Bernardo. Então eram as duas filhas que eram responsáveis pela gráfica. E com isso sustentaram até o finalzinho dos anos 70, quando foi no início dos anos 80, venderam para o governo do estado. E o nome Lira Nordestina foi o Patativa do Assaré que escolheu, né? Todo mundo gostou, que era uma lira do Nordeste, uma coisa assim. Hoje pertence à universidade, né? A Universidade Regional do Cariri, a URCA. Eu achava que o cordel ia morrer, porque houve um esquecimento muito grande do cordel, principalmente aqui no Cariri. Eu estou falando do Cariri. Foi quando, preocupado com isso, o folclorista, poeta, escritor, ele era muito radialista, Eloy Teles de Moraes, preocupadíssimo com isso, com esse esmorecimento do cordel, resolveu criar uma entidade. Foi quando ele criou a Academia dos Cordelistas do Crato. E pode ter certeza absoluta que a criação da academia, a gente pode dizer que fazer um marco, um parâmetro do cordel na região do Cariri, eu costumo dizer até mais do que isso, talvez no Nordeste, antes e depois da criação da Academia dos Cordelistas do Crato. Porque a gente viu ressurgir o cordel
pessoas interessadas e acontecendo, e a própria academia produzindo, tem um acervo muito significativo por conta dos 12 membros, entre eles 2 mulheres, eu e Bastinha, que interessados e guerreiros no sentido de revitalizar o cordel, tirar a vela da mão dele e dar assim, uma injeção de ânimo, e pode ter certeza que conseguimos. A maioria das capas era feita em zincogravura, né? Era um desenho ou uma foto de uma princesa ou de um príncipe, dependendo do cordel, que era feita lá em Recife ou em São Paulo. Então passava às vezes 45 dias para chegar essa capa aqui. E ele também, como era um homem inteligente, sabedor das coisas, fazia as coisas com noção e ele começou a ter a ideia de encomendar aos artesãos da época as capas, né, para eles copiar os clichês que vinham de zincogravura. E assim começou a história da xilogravura para o cordel no Ceará, né? A xilogravura é para o cordel, assim como é a fotografia para a reportagem. Você adquire um cordel adquirindo duas manifestações culturais. E essa gravura de maior dimensão que a gente vê hoje por aqui, assim, eu tenho uma certa parcela de contribuição para isso. Que no ano de 72 eu fui a Brasília e, a pedido de um pintor lá, que eu só fazia capa de cordel, ele pediu para eu fazer um pouco maior, fazer gravura maior era um desafio, mas findou que eu, para agradar esse pintor, eu vim para o Ceará, então fiz gravuras bem maiores, até de folha inteira, aí levei para mostrar para ele lá, né? E a serventia já para decoração, para outro tipo de serventia. Eu medi uma vez, isso há muito, logo no início, né? Aí eu parei com isso aí, eu digo, vou ver qual é o tempo que eu, fazendo rápido, consigo fazer uma capa de cordel. Então com 15 minutos consegui, né, desenhar e executar a capa. Porque com o passar do tempo eu já criei um pouco mais de paciência e matrizes que eu passei mais de um ano para fazer. Em 72 fiz a primeira exposição na Universidade de Brasília. Fiz muitas exposições fora do país, para a Alemanha, na Alemanha principalmente. E lá eu já fui 12 vezes, fiz uma centena de exposições por lá. Agora é que eu estou dando uma pausa. Há uns 20 anos atrás, o cordel estava lá embaixo, em função da morte do maior editor na época, o Zé Bernardo, e faltou gerenciamento na gráfica do Zé Bernardo, na Lira Nordestina. E quem sustentou a bandeira foram uns poucos, Abraão, no caso eu, Expedito. Então atravessamos um problema difícil, de tornados, né? E hoje podemos dizer que o cordel está numa fase não só de ouro, mas de diamante, em que nós temos um leque de leitores, que antigamente, século XX, o leitor era só o homem do campo, o homem comum, mas hoje nós temos as crianças, os adolescentes, os professores, os colecionadores, os estudiosos. Você faz uma apresentação de cordel, você vai ver mais gente novo, mais turmas novas assistindo do que gente mais da minha idade, por exemplo. Eu vejo com muita otimista, eu sou muito otimista e fico muito alegre por ter contribuído com a parcela para isso acontecer. Com essa roupagem nova que a nova geração vem atribuindo ao cordel, primando pela rima, pela metificação, procurando entrosar, inclusive, o cordel na escola, no meio universitário, eu acho que o cordel só tende a crescer. Os professores também dando a sua contribuição no sentido de divulgação e de aperfeiçoamento. Então eu vejo o futuro do cordel
muito bom. Os valores emergentes são bastante promissores e a literatura de cordel, em sua parte editorial, está efervescente, praticamente em toda a parte do Brasil, principalmente Rio, São Paulo e Nordeste. Então, acredito que não haja qualquer perigo quanto à questão da continuidade da literatura de cordel como meio de comunicação entre o povo, agora também da cidade, e entre o meio rural. Não nasci de 7 meses, não sou mulher assustada, nunca fui guia de cego, mas sou bem desaforada. O meu nome é Dalinha e outro melhor não tinha para ser eu retratada. Quem quiser me seguir, que acompanhe meu passo, nem devagar nem ligeiro, pois eu tenho o meu compasso. Aprendi lá no sertão a pisar em qualquer chão, nem fico nem ultrapasso. Sou abelha da linha, doce de amargar. Se hoje oferto mel, também posso ferroar. Meu mel e meu ferrão, conforme a situação, sou obrigada a usar. Gosto de ser instintiva, não venha me adestrar. Esse meu jeito agreste trouxe do meu Ceará. Tenho lá minha doçura, porém só mostro ternura se de fato eu me encantar. Tu apagas minha arte, eu acendo meu poema nessa noite de escuro, absurdo do meu tema. Vou pichando pela rua, com os olhos lá da lua, onde rime meu dilema. A palavra é meu escuro, no escuro desse breu, quando roda rodopia, faz poesia para Morfeu, faz poema para a chuva, para pera e para a uva no clarão que anoiteceu. Conversei com um homem crítico nascido na capital. Falou do Brasil político e do nosso mundo atual, da indústria popular. Quando eu chamei para falar de costume e tradição, ele disse: isto eu não sei, e assim eu mencionei as coisinhas do sertão. Comecei pela beleza de um amanhecer dourado, do lençol da natureza de manchas padronizadas, da barra longe vermelha que parece uma centelha na tela da amplidão, que a nuvem esconde atrás, e ele disse: fale mais das coisinhas do sertão. Eu falei sobre o vaqueiro e sua bravura também, e seu perfume é o cheiro que a ponta da rama tem. Seu transporte é o cavalo, sua música é o badalo e berrada criação. Seus amigos animais, ele disse: fale mais das coisinhas do sertão. Dedico ao Senhor meu livro, eterno e sincero amor. Ele me ensina em silêncio, sem ar de superior. Por ser meu fraterno amigo, antes de dormir eu digo: vou guardar meu professor. Confidente e verdadeiro, companheiro e aliado, por tanto querido livro, eternamente obrigado. Pois fraternalmente mudo, o Senhor me ensina tudo, humildemente calado. Arquivo de intimidades, canal de sabedoria, farol de conhecimentos, inspirador, mestre e guia, que mostra em poucos instantes o que há 2 minutos antes o seu leitor não sabia. Obrigado, Senhor livro, pelo seu grande valor. Só com mestre em carne e osso não se chega a ser doutor. Mesmo depois de formados, nós somos sempre obrigados a consultar o Senhor. Como Confúcio, o Senhor faz bem sem olhar a quem, e sem esperar jamais recompensa de ninguém. O título com 1000 louvores de professor dos doutores ao Senhor cai muito bem. Eu herdei da natureza as rimas do meu cordel. Enquanto tiver papel, não abandono a destreza, cultuando a realeza dessa arte milenar. Nos versos que eu criar, encontro a fortaleza, admirando a beleza da cultura popular. Às vezes que já votei, nos dedos não conto mais. Nesses homens confiei até demais. Mas o que eu vejo é triste, qualquer cidadão desiste em ver a sua nação igual a uma sucata entregar assim as baratas por culpa desse ladrão. Já votei para deputado, já votei para senador, mas sempre dei voto errado até para vereador. Mas na minha pobre mente, votar para presidente ia tudo melhorar. Mas a coisa está mais preta, nós estamos numa retreta de um grande jogo de azar. Aqui termina a história de um pobre trabalhador. Da vida não teve glória, nem sabe por que votou. E extravasa na poesia o sofrer de cada dia. Nos versos que agora findo, lembro de uma santa chorando, mas com todo esse desmando, surpresa ela está rindo. Eu sinto-me feliz, muito embora me caiam lágrimas ao tanger da linha, já que esses versos que me vêm de fora trazem consigo cantos de beleza. A felicidade mora em meu peito, embora ao lado viva a tristeza. Todo poeta de fato é grande observador, seja da rua do mato, seja leigo ou professor.
Faz verdadeira pesquisa, vasto estudo realiza buscando essência e teor. Por esse nato talento, na hora de versejar, busca o tema e o momento, visa o leitor agradar. Não sente conformação se não passa a emoção que dentro do peito está. Neste cordel dicionário eu pretendo registrar o rico vocabulário da criação popular. No Ceará garimpei, juntei tudo, compilei, ao leitor quero agradar. Se alguém é desligado é chamado de bocó, broco, lerdo e abestado, azuado ou brocoió, arigó e Zé Mané, sonsa, atruado, bilé, pombalesa e zuruó. O cearense é assim, da cotoca a nostalgia, a tristeza leva fim na cacunda da euforia, dá de arrudeio na carência, enrola a sobrevivência e embirra na alegria. Numa manhã macamusa de um dia amaldiçoado, a noite passou serena, o céu amanheceu estrelado, e uma premonição dizia que Lampião ia ser assassinado. O chefe do batalhão falou com autoridade: matamos 11 bandidos com muita facilidade. E como almas travessas, levaram as 11 cabeças para mostrar na cidade. Nasci no campo, me criei no campo, casa humilde, nasci no chão como um bezerro nasce. Eu sou um dos homens que nasceu no chão. Minha mãe me teve eu no chão. Sentou-se num cepo de aroeira. Cepo de aroeira é um cepo, quando é um rolo de pau, cerrado embaixo, em cima, assim na altura da cadeira. Chama-se cepo. Minha mãe, quando sentiu as dores do parto de mim, estava sozinha. Aí sentou-se na cadeira, preparou-se, abriu as pernas e ali eu nasci no chão, como um bezerro novo. Vou cantar tranquilamente para o trabalho de Bruno. Ele está aqui comigo e com ele eu me reúno. Ele é um estudante e eu sou um grande tribuno. Bruno, eu me afortuno nessa linda sexta-feira, 27 de setembro dessa data brasileira, do ano 2013, você com Pedro Bandeira. Se um dia numa ladeira você cair de um jirico, se for num pico de serra e você despregar do pico, não vá se pegar com anjos, se pegue com pé de angico.